Ok, Coreia. Por onde que eu começo aqui? Bom, a cultura coreana é bem ampla. É ampla demais. Na verdade, acho que qualquer cultura de qualquer país geralmente é ampla demais. Mas se tratando da Coreia, eu poderia simplesmente ficar aqui falando do que a gente já conhece normalmente, né? Que são os vários grupos de K-pop e o tanto que tem feito sucesso atualmente. O tanto que é um país tecnológico com grandes marcas aí como a Samsung. O tanto que a Coreia do Sul é diferente da Coreia do Norte em muita coisa, né? Principalmente no modelo político. Enfim. E claro, eu vou falar disso também. Apesar de todo mundo meio que já saber dessas coisas, ou pelo menos já ter ouvido falar, são peças bem importantes, são importantes demais na cultura de lá. Inclusive, justamente por isso que todo mundo pelo menos já ouviu falar nessas coisas. Mas então vamos pegar esses pontos e ir um pouquinho mais a fundo e juntar com outros pontos que você provavelmente não conhece. Mas claro, antes de começar o episódio, aqueles recadinhos de sempre. Fazemos parte da iniciativa Podcasters Unidos, que reúne podcasts underground, mas que são muito bons. Dá uma passadinha lá no Instagram, que é @podcastersunidos, escolhe um e seja feliz. E também podemos ser apadrinhados por vocês. Usando a plataforma Padrim, podemos receber doações de 5, 10 ou 15 reais. E se você não puder ou não quiser doar com dinheiro mesmo, você pode também ajudar o podcast indicando ele para outras pessoas, fazendo recomendação ou divulgando mesmo. Enfim, o que você achar melhor, agradeço. E aqui o cantinho especial dos padrinhos e madrinhas do podcast. Ana Carolina, Anderson Luiz, Esther Dias e Milren Matar. Essa contribuição de vocês realmente ajuda demais aqui. Enfim, muito obrigado mesmo. E bom, agora sim, fiquem com o episódio. Olá, meu nome é Pedro, essa aqui é a vida de um notívago comum. Vamos começar por um fato que talvez seja um pouquinho estranho para nós, do Ocidente, no caso. Sendo um país oriental, um país asiático, a gente tem a visão de que vai ser um país altamente desenvolvido espiritualmente, de uma maneira bem diferente da maneira nossa, né? Maneira ocidental, ou seja, de maioria cristã. Quando a gente pensa no Oriente, automaticamente a gente pensa no budismo, no mínimo. Imagino eu. Aí tem algumas pessoas que são um pouco mais interessadas, ou no Oriente, ou em religião no geral, e essas pessoas também podem lembrar de taoísmo, shintoísmo, e se descer um pouquinho até a Índia, para lembrar do hinduísmo também. Ok, formou uma imagem aí na sua cabeça, né? Provavelmente a imagem do Buda gordinho lá, todo fofinho, redondinho. Mas agora permita-me quebrar essa imagem um bocado aí, e dizer que mais de 40% do povo sul-coreano se considera cristão, variando aí entre protestantes e católicos. Os outros, mais ou menos 60% da população, estão divididos em outras religiões como daisunismo, cheondoísmo, taoísmo, confucionismo, uma que eu não sei falar o nome nem a pau, não sei falar isso aqui. Mas enfim, podemos dizer que a maioria simples da população não é cristã, mas ao mesmo tempo são 40%, né? Enquanto os outros 60% são divididos. Então, não é a maioria, mas é. E aliás, com isso a gente pode concluir que a Coreia é um estado laico, ou seja, não tem religião obrigatória, a política se mantém neutra em relação a isso, e cada pessoa pode ter sua própria espiritualidade ou até mesmo deixar de ter espiritualidade. Em contrapartida, a Coreia do Norte já funciona bem diferente. Pelo que eu pesquisei, não tem dados oficiais atualmente, por ser um país bem fechado, né? Mas há algumas estimativas feitas nos anos 90 e início dos anos 2000. E aí, nessas estimativas, mais de 60% da população norte-coreana é considerada irreligiosa.
e o restante é dividido entre xamanismo coreano, budismo, cheondoísmo e mais ou menos 1% da população inteira é cristã. Bem o contrário da Coreia do Sul, né? Mas, no entanto, eu também já ouvi falar que, na verdade, ter religião é algo proibido na Coreia do Norte. Eu não encontrei a fonte disso, mas eu ouvi falar em algum desses canais de curiosidade no YouTube. Fica aí essa curiosidade e a certeza de que, mais uma vez, na verdade, a gente não tem certeza nenhuma do que se passa na Coreia do Norte. Agora vamos pular um pouquinho, sair da religião e falar um pouco de tecnologia? Primeiro eu gostaria de falar um pouco de uma tecnologia que a maioria das pessoas não se liga que é tecnologia. É escrita. Na verdade, eu mesmo, até fazer letras, eu não tinha ideia de que era tecnologia. Para mim era realmente uma coisa natural do ser humano. Assim como a maioria das pessoas tomam a escrita como algo natural. Por a gente aprender desde cedo na escola, por a gente ver letra em tudo quanto é canto na cidade, na televisão, revista, jornal, livro e em vários outros lugares, né? O seu mensageiro instantâneo aí, seja o WhatsApp, Telegram, Messenger, Discord ou qualquer que seja, ele só é possível porque existe a tecnologia da escrita. O nosso idioma, assim como vários outros, é derivado do latim, tanto a fala quanto a escrita. Só que na Coreia isso é um pouquinho diferente. Apesar do idioma como um todo, né? Fala e escrita. Na verdade... Enfim, apesar do idioma ser considerado um idioma isolado, ou seja, um idioma natural que não tem provado nenhum parentesco com outra língua, diferente do português que tem provado que é parente do latim, assim como francês, italiano, espanhol e várias outras, a escrita coreana é derivada da escrita chinesa. Por muito tempo, o coreano era escrito com os caracteres chineses e com algumas adaptações. Foi só mais ou menos lá no século XV que a escrita coreana mesmo, a escrita de hoje, o Hangul, não sei se é assim que se fala, foi criada. E bom, agora que eu já citei esse fato que para mim é interessantíssimo, vamos falar um pouquinho da tecnologia atual. A Coreia do Sul é um dos países mais conectados do mundo. Eles estão o tempo inteiro ligados à internet, seja por computador, seja por smartphones. E uma das maiores empresas desse ramo de tecnologia eletrônica é originária de lá. E sim, eu estou falando da Samsung. Inclusive, se você não sabia disso, fique sabendo, Samsung é coreana. Com certeza, um dos produtos mais vendidos da Samsung é o smartphone. Mas eles também são muito bons com televisões, monitores de computador, notebooks e até mesmo geladeiras. Vocês sabiam que a Samsung também fabrica geladeira? E a partir daqui é uma conclusão que eu cheguei, a partir das pesquisas que eu fiz. Eu li que lá a atual internet das coisas está bem em alta. Muita gente está aderindo a essa grande conectividade, né? Deixar todos os aparelhos interconectados, um meio que sabendo do outro, por assim dizer, né? E a minha conclusão é que, justamente por isso, a Samsung tem uma variedade bem ampla de eletrônicos. Se for produzido por ela mesma vai saber como interconectar seus aparelhos. Eu acredito que a tecnologia de internet, no geral, é bem parecida ou idêntica, né? As várias tecnologias que tem. Mas eu acho que, a chance de fazer dar certo aumenta se você é o responsável por um grupo de eletrônicos, tipo a Apple. A Apple funciona muito bem entre ela, né? Porque é ela que constrói tudo, então todos os aparelhos vão funcionando certinho entre si. Apesar disso não ser a internet das coisas, né? Mas enfim. E falando em celular, internet, eu achei outra coisa bem maneira sobre Coreia. É que existem alguns debates, algumas discussões de que lá foi o primeiro lugar a surgir um celular com touchscreen. Muitos dizem que foi a Apple que fez primeiro, mas vai saber, né? Acho que não existe essa discussão à toa. E falando em criações, você já ouviu falar do grafeno, que é um material que é considerado como material do futuro?
que, se não me engano, é um dos... tipo um estágio do carbono, alguma coisa assim. Assim como tem grafite e diamante, grafeno é um desses subprodutos do carbono. Veio lá da Coreia, olha aí. Mas aí, para mais informações, você procura grafeno no Google mesmo, que é um material bem interessante, mas eu não vou ficar falando dele demais aqui, é só isso mesmo. E agora, você por acaso gosta de música? Você escuta com frequência quando você não tá em casa? Quando você pega um ônibus para ir ao trabalho ou pra faculdade? Ou sei lá, fazer compra. Na verdade agora não tá tendo muita faculdade, né? Mas enfim. Você que cresceu nos anos 90 e anos 2000, assim como eu, provavelmente teve um. E você que é mais novo, provavelmente já ouviu falar, ou até já tenha visto. Mas é mais provável que você tenha partido direto para o smartphone. Eu estou falando daquele clássico aparelhinho de MP3. E também foi lá na Coreia do Sul que surgiu o primeiro MP3 player. Mas eu não achei a marca. Eu não quero ficar com o estereótipo de atribuir tudo a uma marca só porque a Samsung é a maior, eu não vou atribuir só a Samsung não. Mas já que eu falei de MP3, música, anos 90 e anos 2000... vamos falar de K-pop? A música popular coreana, também conhecida, na verdade mais conhecida como K-pop, é um dos gêneros mais conhecidos no mundo atualmente. Que eu me lembro, ficou bastante popular aqui no Brasa lá pelos anos 2015, 2016. Ou pelo menos eu não me lembro de sequer ter ouvido falar desse termo antes dessa época. Ah, mas e o Psy e a música Oppa Gangnam Style? Tá, esse é exatamente o meu ponto. Não era K-pop, era Psy. Apesar do estilo dele também ser K-pop, ou melhor, ele também fazer músicas que são K-pop, ele não é só K-popeiro, não sei se é esse o termo, enfim. Não era esse o termo que a gente ouvia por aí, não era K-pop, era Psy. E claro, sempre tem gente que conhece as coisas antes delas estourarem sinistramente, né? Igual o K-pop estourou nesses últimos tempos. Mas ainda assim, essas pessoas são exceção que comprovam a regra, eu gosto mais desse termo. Enfim, eu falei dos anos 90, né? Música é algo que existe desde muito tempo na humanidade, e isso não podia ser diferente na Coreia, né? O K-pop, como a gente conhece hoje, que é bem mais moderno mesmo, cheio de dança, letra relativamente rápida, sintetizador, muita batida. Esse K-pop de hoje foi se desenvolvendo ali nos anos 90. Mas tipo, é que nem MPB aqui no Brasil. Na década de 70 e 80 era uma coisa, hoje em dia é outra. Apesar da gente conseguir notar as semelhanças, né? A gente vê que é MPB, a gente vê que é K-pop. K-pop também é assim. E é importante ressaltar que os países do Oriente, tipo Japão, China e Coreia mesmo, eles foram muito influenciados culturalmente pelo Ocidente, começando ali no final do século XIX, se bem me lembro, que foi mais ou menos quando os imigrantes foram se instalando de uma maneira mais fluida, por assim dizer, lá no Oriente. E lá pelos anos 50 e 60, a Coreia começou a absorver, na verdade um pouco antes, anos 40, entre 40 e 60, 40, 60, 70, a Coreia começou a absorver a música ocidental e foi adaptando a própria cultura. E essa adaptação foi evoluindo continuamente até chegar ao K-pop que a gente conhece hoje em dia. Então teve bastante influência de música hip, muita influência dos tempos da brilhantina e disco music, baladinhas, esse tipo de coisa que era muito comum, principalmente nos anos 80, né? E como, bom, o episódio já tá ficando um pouquinho grande, pelo menos no bruto aqui,
eu vou passar rapidamente por alguns outros pontos culturais da Coreia. Cinema. Aquele filme maravilhoso, Parasita, ganhou o Oscar de melhor filme. Não foi de melhor filme estrangeiro, foi de melhor filme. É um dos poucos filmes que não são norte-americanos, que não são dos Estados Unidos, a ganhar um Oscar de melhor filme. E o diretor ficou feliz demais com isso, né? Também quem não ficaria. Mas apesar de Parasita ter ganhado, o cinema coreano é mais marcado por cenas de ação bem violentas mesmo. Também tem bastante terror psicológico, suspense. Então Parasita acaba sendo um pouco fora da curva. É tão fora da curva que, bom, ganhou o Oscar, né? Assim como no Japão existe o mangá, na China e na Coreia existe o manhwa, que é basicamente um mangá. É uma história em quadrinhos no estilo de mangá, preto e branco e tal. Mas tem a diferença de que a leitura é feita do nosso modo, do modo ocidental aqui, da esquerda para a direita. O mangá é feito da direita para a esquerda, né? Você vira o livro e parece que ele tá ao contrário. O manhwa é lido do mesmo jeito que a gente lê. E os temas são mega variados. Mas um que eu vejo que é mais, assim, pelo menos tem mais obras, eu acho que é mais destacado mesmo, é fantasia. Tem muita obra de fantasia. Muita obra interessante de fantasia. E também tem umas animações e tal, mas são pouquíssimo conhecidas. Pelo que eu vi, uma das mais conhecidas é o Pinguim Pororô, que eu nunca ouvi falar na vida. Mas enfim. A vida noturna na Coreia não é tão incomum quanto a gente pensa. Além da média de horas de sono deles ser bem baixa. Por exemplo, em Seul, eles têm uma média de 6 horas de sono. E é um pessoal que gosta bastante de comer fora, seja em bares, seja nas feirinhas que costumam ter. E um dos pratos mais comidos e mais tradicionais, se não for o prato mais tradicional da Coreia, é o kimchi. É tão popular e comum que eles às vezes comem 3 vezes no dia, nas 3 refeições, café da manhã, almoço, jantar. Ou seja, é popular de verdade. E pelo que eu vi, o kimchi é tipo um condimento com vários ingredientes, tipo curry, que existe o prato chamado curry, mas ele varia muito, né? Ele tem um tempero ali que é mais ou menos... Tem uma base, né, pro tempero, mas é muito diferenciado. E o normal é ter bastante vegetal, ser um pouquinho picante e não ter muito caldo. Mas pelo que eu vi também, isso não é exatamente uma regra. Ou seja, o kimchi é tipo um prato coringa da Coreia, que é popular e funciona a qualquer momento. A gente devia ter um desses assim no Brasil, né? Bom, então esse foi o episódio de hoje. Como já prometido há um mês, mais ou menos, eu trouxe aí um pouquinho da cultura coreana. Inclusive, deixa eu explicar aqui um pouco, pelo menos uma parte do meu desaparecimento aí. Eu tive uma crise de depressão, então, como sou eu que gravo o podcast, como sou eu que basicamente faço tudo no podcast, ficou meio impossível fazer qualquer coisa. E aí esse é o leve problema, na verdade esse é um grande problema de ser apenas uma pessoa mexendo no podcast, né? Se eu paro, aí o podcast para também, não tenho o que fazer. Mas já tô voltando ao normal, eu já tô mais normal, né? Pelo menos. E agora os episódios não devem parar de novo. Ou se pararem, pelo menos agora eu vou conseguir avisar que vai parar, pelo menos. Nessa última vez aí foi tão, sei lá, foi tão ruim mesmo que eu não consegui nem avisar, desculpem por isso. Mas é isso, tô de volta aí. E bom, então é isso, né? Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.